Olá, neste momento vamos estudar mais uma aula, quando no tema do Evangelho de João, hoje estudarmos João Batista preparando o caminho. O evangelista João fala narrando a respeito de João o Batista, o precursor do caminho do Senhor, aquele que vem antes. João Batista, preparando o caminho. Em Lucas capítulo 1, versículo 5, diz: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Nesse texto nós encontramos o anúncio já de João Batista. Deus, para o cumprimento do seu plano, escolhe homens e mulheres. Em todas as dispensações encontramos isso. Desta feita, Zacarias é o escolhido de Deus. Quando ele ainda está no templo, o Senhor o visita. Naquele momento que estava a buscar, a interceder pelo povo, Zacarias recebe a visita de um anjo e anuncia que ele teria um filho, e esse filho chamaria João. Esse era o precursor, aquele que prepararia o caminho para a chegada do Messias. Então, no texto de Lucas capítulo 1, nós encontramos essa passagem. E no versículo 5, deixa claro: nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Importante dizer que Zacarias era um sacerdote e, como diz o texto, eles de avançada idade não tinham filhos. O anjo então a visitou e disse que ele teria, junto à sua mulher, teria um filho, e o seu nome seria João. Um texto maravilhoso que nós podemos ver como Deus trabalha para cumprir o seu propósito entre os homens. O texto de João, capítulo 1, versículos 6 e 7 diz: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Observamos que o texto de João 1, versículos 6 e 7, João está mostrando que João, evangelista, está mostrando que João, o Batista, era enviado de Deus e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Observamos que texto maravilhoso, e faz aqui já mostrar para você a diferença que temos o João evangelista escrevendo isso, mostrando os textos sagrados. Aqui, quando João escreve de João Batista, ele menciona o nome. Então aqui, este João está sendo o Batista, então, enviado de Deus, cujo nome era João. João evangelista, mostrando que João Batista era o enviado de Deus. Tá? Então, vale aí você que está estudando no texto, é claro que uma síntese, você precisava estudar aí todo o contexto de Lucas capítulo 1 e João, quando estamos estudando o Evangelho segundo escreveu João. A origem do precursor. O mesmo Gabriel que visitou Maria e anunciou-lhe a obra do Espírito Santo para a encarnação do Filho de Deus, já havia estado com o sacerdote Zacarias, homem justo e temente a Deus,
anunciando-lhes o nascimento de João, o precursor do Messias, o Filho de Deus. Então, é bom você observar, meu irmão, minha irmã, que o mesmo anjo que visitou Maria é o mesmo anjo que também anunciou a Zacarias dentro do templo, quando ele estava ali. O anjo apareceu ao lado do altar de incenso e disse a Zacarias: a tua oração foi ouvida. Então, Zacarias tem o contato aproximadamente 6 meses antes desse mesmo anjo visitar Maria. É a obra do Espírito Santo, é a obra de Deus trabalhando com os homens, já preparando a chegada do Messias. Então, Zacarias recebe a visita do anjo que anuncia que a sua mulher teria um filho, e esse filho deveria ser chamado João, porque ele seria aquele que abriria o caminho para a chegada do Messias. E coisa maravilhosa é você observar como a Bíblia descreve o plano de Deus para o cumprimento junto aos homens, junto a nós. Assunto maravilhoso quando observamos essa condição do anjo visitar a Zacarias, sacerdote, esse que conhecia a voz de Deus, conhecia bem a manifestação de Deus, e ele ali presenciou a visita daquele anjo que falou a Zacarias. E naquele momento, por já ser um homem de idade, assim como sua mulher, como diz o texto, ele então ficou a pensar como seria, como aconteceria isso. Como se duvidasse, criou dentro de si uma expectativa. E o anjo então lhe disse que não deveria temer e nem duvidar. E para que o sinal acontecesse, a partir dali, Zacarias, que era um sacerdote, ficou mudo. Imagine você, um sacerdote mudo, que sair do templo teria que comunicar-se a mensagem de Deus. Esse homem, Zacarias, ficou mudo até que nasceu João, o seu filho. No nascimento de João, e que estava já para colocar o seu nome, é interessante que o texto diz que Zacarias, sem condições de falar, talvez entre os mais chegados ali, queriam colocar o nome do menino, talvez de um outro nome, não sabia o que estava acontecendo, né? Eu imagino que poderia colocar Zacarias Júnior para fazer referência ao nome do pai. Isso é um pensamento, é um grifo meu. Mas quando esse homem foi perguntado a ele que nome daria, ele pediu que tivesse uma tabuinha para escrever. E logo escreve o nome do menino que deveria ser registrado, o nome João. E a partir de então, Deus volta à sua fala. E Zacarias começa novamente a falar. Esse sinal maravilhoso que está registrado aí, só para ver como Deus trabalha e quando Ele quer cumprir o seu propósito na terra. Deus precisa de homens e mulheres e está procurando como cumprir o seu propósito na terra, como possa você continuar sendo fiel ao Senhor. É muito importante observar o tempo de Zacarias, que eles viviam, e o nascimento de João.
Como dissemos, esse mesmo anjo o visitou e trouxe essa notícia a Zacarias, até que nascesse João, esse João o Batista. A sua origem, a Bíblia não descreve muito sobre o local de João, mas das montanhas de Judá. Lucas capítulo 1, versículo 13, diz assim: Disse, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, para comprovar que está aí no texto e que já estamos falando de Lucas capítulo 1, versículo 13. Então nós temos o nome que deveria ser colocado o nome de João. João Batista e João Evangelista. Eu coloco isso aqui para você realmente estar aí estudando e firmando na condição de que João Batista é o precursor de Jesus. E é João Evangelista que está registrando algo maravilhoso e que estamos estudando o Evangelho de João. João o Evangelista nos apresenta João o Batista, que veio dar testemunho de Jesus. Então, esse João que nasce de Zacarias e Isabel é o precursor. João Evangelista, o João que estamos falando do seu evangelho, observe que seu pai é Zebedeu. João, o precursor do Messias. Em João capítulo 1, versículo 23, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Observe que as escrituras já vem falando desse homem que seria o precursor da vinda do Messias. E quem registra isso? O profeta Isaías. O profeta Isaías, que é considerado entre os profetas o profeta messiânico. É ele que fala mais veemente a respeito do nascimento de Jesus, mas também fala daquele que viria antes para endireitar o caminho do Senhor. Profeta Isaías. Ele até diz que viria como a autoridade de Elias. Isto é, não é o Elias, como alguns podem pensar que Elias. Por causa disso, você pode encontrar o texto que o próprio João, quando alguém lhe perguntou para João quem era João, então ele disse, perguntaram se era ele o Elias. Ele disse, não, eu não sou o Elias. E ele responde, eu sou uma voz que clama no deserto. Isaías é considerado o livro mais messiânico do Antigo Testamento. É uma Bíblia em miniatura. Do capítulo 1 ao capítulo 39, teríamos uma representação do Antigo Testamento. Do 40 ao 66, nós temos do Novo Testamento. Então, observe que o livro de Isaías é uma Bíblia em miniatura. Os seus 66 capítulos indica, como a Bíblia, nós temos 66 livros. No capítulo do Antigo Testamento, como vemos aqui, do 1 ao 39, teríamos a parte do Antigo Testamento e do 39, aliás, do 40 ao 66, nós temos aí a representação do Novo Testamento. E a partir do versículo 39, está registrado também o anúncio da chegada do precursor. Isso é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. A palavra de Deus se complementa com a própria palavra. A mensagem do precursor. Um homem chamado ao arrependimento.
Diante do quadro degradante vivido pelos judeus, sectarismo, apostasia, politização, corrupção moral e indiferenças eram as principais marcas do judaísmo de então. Temos essênios, os zelotes, herodianos, fariseus e saduceus. Eram os principais grupos representativos da Babel política e religiosa que Israel havia se transformado. Observe o tempo que João chega. João chega num tempo de apostasia, de corrupção moral, de indiferença. Nós tínhamos vários segmentos aí, como representados aqui, o grupo dos essênios, o grupo dos zelotes, dos herodianos, dos fariseus e saduceus. Esses grupos que traziam em Israel uma política talvez tão com indiferença, e muitos sacerdotes estavam ligados a esses grupos e faziam com que a corrupção moral, a corrupção religiosa ali estava acontecendo. E João chega dizendo: arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É ele o precursor. Logo, Jesus Cristo também tem a mensagem, porque Jesus que chega a ministrar realmente a libertação desses segmentos e muitas vezes questionou aí os fariseus e saduceus. Os fariseus muitas vezes quis colocar Jesus em situações de aperto. Jesus então deu várias lições aos fariseus e os saduceus, assim como deixou muito claro que Jesus veio para cumprir a lei divina, a lei que Deus havia determinado. A importância da pregação. João Batista foi enviado para dar testemunho de Jesus, o Verbo encarnado, para que cresce por ele. João 1:7. João Batista teve uma mensagem muito contundente na condição do que ele pregou que deveria se arrepender. João Batista pregou sobre o juízo de Deus. João Batista pregou de que haveriam de ter uma conversão para aceitar o reino de Deus. Então, é muito importante a pregação de João Batista endireitando, trazendo o povo ao arrependimento. E ele dizia: porque aquele que vem após mim, da qual não sou digno de desatar as suas alparcas. Esse, então, é aquele que lá no passado já registrava a sua vinda, falando do Messias. João, um homem simples, vestia-se de peles de camelo e um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Mateus capítulo 3, versículo 4. Aqui podemos imaginar e ver o texto que João tinha dentro de si de não acompanhar a corrupção do que antes já havia acontecendo no reino ou no ministério sacerdotal. João, por ser um nazireu, então um homem separado, ele procura ir para o deserto e vestir-se como camelo. João tinha tudo para ser um sacerdote, porque seus pais eram sacerdotes. Logo, ele não seguiu aquela mesma linhagem, mas fez com que, a partir de Deus o separou um homem para que pudesse abrir o caminho para a chegada do Messias. A importância
da pregação. Sua mensagem era contundente. Raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. A mensagem de João era uma mensagem contundente. Raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Olha como ele prega a ira de Deus. Ele está mostrando que os homens precisam se arrepender. E ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa é a mensagem que João iniciou pregando arrependimento. Mas se observarmos hoje, também a mensagem de Jesus é arrependimento. Se a mensagem antes de Cristo chegar, João estava dizendo: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi arrependimento. Essa é a mensagem antes da chegada de Jesus. Mas antes, no início da igreja, qual foi a primeira mensagem pregada? Depois de Cristo ter sido assunto ao céu, levado para as alturas, qual foi o primeiro pregador? O primeiro pregador da mensagem depois que Cristo foi assunto ao céu foi Pedro. E qual foi a mensagem de Pedro? Arrependimento. Arrependei-vos. É importante que essa mensagem do arrependimento não pode fugir também para os nossos dias e principalmente dos púlpitos das igrejas que falam de Jesus. Porque a mensagem de Jesus é aquela que transforma e tem que produzir arrependimento. Não tem como estar dentro do evangelho se estiver fazendo as mesmas coisas que outrora fazia da velha natureza. Precisa se arrepender, precisa se converter dos seus maus caminhos. Essa é a importância da mensagem cristocêntrica também para os nossos dias. Quero aqui ficar com esta pequena introdução, abrindo mais algum leque para o seu aprimoramento espiritual e prometendo voltar no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor Jesus.